Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido amigo Alexandre Garzeri, ele que está com a gente na Pax há 30 anos. Hoje ele vai estar falando sobre Camelot Revisada, os mistérios arturianos. O Alexandre Garzeri faz parte de várias ordens iniciáticas e vai estar hoje nos brindando com o seu conhecimento. Ele é mestre místico, estudioso, palestrante e autor de livros da nossa querida editora Madras, que também faz os meus livros desde 2000. Para que a gente possa bater um super papo aqui neste dia, não muito frio, graças a Deus, hoje tá, até que está bem aí, nas energias da Força da Luz. E aí, tudo bom, Ale? E Olá, aí? mais para cima, mais para baixo. Não, tá ótimo, Oh, tá então tá excelente. bom. Boa Viu? tarde, Hoje, tá Carmen jóia. Balesteiro. Boa tarde, família Pax Universal. Que alegria estar aqui com vocês uma vez mais para a gente Pois é. aquecer essa sexta-feira, né? Que já está mais quentinha, né? Não vamos reclamar tanto Ah, também. hoje tá gostoso. Tá Ainda muito bom. bem. E parabéns aí. Já vi que tem segunda dose de vacina. Legal. Já, hoje, E lógico, logo cedo, eu e minha irmã, ela é Caxias, eu também, né? Então a gente já foi logo que abriu lá o BS, já estávamos lá recebendo a segunda maravilha. dose. Não, tem que fazer o que tem que fazer, né? É Não é verdade. Agora preciso ir eu lá. Preciso, mas eu vou vai também. lá, Vou sim, vou sim. claro. Maravilha. Vamos Sempre que é. trabalhar aí, que a gente tem muita coisa interessante no tema de hoje para a gente falar, né? Que eu Eu acho que faço é. ideia. A gente vai ter que esticar o tempo, a gente vai dividir em algumas semanas. O que você acha? Vamos dividir, né? Porque, na verdade, quando a gente fala sobre o rei Arthur, toda a demanda do Santo Graal, os mitos arturianos, esta história, ela não é parada no tempo. Ela não ficou naquela época e não se comentou mais. A cada dia Sim, se descobrem coisas novas. Então nós temos é verdade. muita história para contar, muita história para contar. É verdade. Então, maravilha. Então vamos lá, Carmen, aí Vamos lá. começar a explorar o tema, né? É muito interessante quando eu bolei esse tema, Camelot revisada. Porque de tempos em tempos existem histórias que a gente precisa revisar. A própria Bíblia, ela está sendo revisada a cada dia. Se está É, obtendo um outro significado, uma outra abordagem sobre figuras importantes, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Quando você fala da história dos Cavaleiros Templários, né, a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, é uma história que ainda hoje ela continua sendo escrita, porque os Templários não acabaram lá na Idade Média com a perseguição. Eles se ocultaram, mas eles chegaram até agora 2021, né? E de uns 10 anos para cá, começou com aquela história lá do Código da Vinci. Parece que os templários, como a nossa ave emblemática, que é a fênix, eles renasceram das cinzas e aí se tornou um incêndio que tomou o mundo inteiro. Hoje é impressionante. Você é minha irmã, autora da Madras também, e você sabe quantos livros a nossa editora tem só sobre templário. Então a história é está verdade. sendo, né, recontada. E hoje a gente vai revisar um pouco os aspectos de Camelot, a nossa Camelot revisada. Então, como é que nós vamos começar? Nós vamos começar pelas palavras de um autor chamado Thomas Malory, que ele escreveu um livro chamado A Morte de Arthur. E o início desse livro, que depois inspirou, para mim, o melhor filme de todos, de Rei Arthur, que é o filme Excalibur, como ele começa esse livro e como o filme começa? Com o seguinte pensamento, com a seguinte sentença: Idade das Trevas. A terra estava dividida e sem rei. E destes séculos perdidos surgiu uma lenda do mago Merlin, da vinda de um rei, da espada do poder. Só nesse início, nessa citação, a gente tem material para passar uma hora aqui bem gostosa. Então vamos começar a explicar parte por parte. Em primeiro lugar,
Quando a gente fala Idade das Trevas, a terra estava dividida e sem rei. Em algumas traduções, a palavra final é rei. Em outras traduções, a palavra final é lei. E naquela época, a lei era o próprio rei. A realeza ditava a lei para todo mundo. Mas vamos pensar um pouquinho sobre isso. Quando nós falamos de Idade das Trevas, vamos trazer essa Camelot revisada para o hoje, para o agora, para o tempo atual. O que é a Idade das Trevas, que os indianos chamam de Kali Yuga? É uma idade onde a consciência, o nível de evolução de consciência das pessoas é baixíssimo. E nós sabemos o que o baixo nível de consciência ele causou no passado. Se a gente for estudar por que Atlântida caiu, se a gente for ver o final de grandes impérios, nações e povos, como os egípcios, os gregos, os romanos, né? Sempre no fim, você tem uma consciência muito baixa, você tem a cultura plena de um egoísmo, você tem o desinteresse total por sabedoria, gnose, evolução espiritual. Então, essa Idade das Trevas da época arturiana, nós podemos ver no tempo atual. Quando a gente olha para o mundo hoje em dia e a gente vê certas coisas, a gente fala, puxa, os indianos que estão certos, né? Nós estamos realmente numa Kali Yuga, o que não nos desanima. Porque quando cai a noite, é que nós devemos fazer raiar o nosso sol. E devemos ser farol, devemos ser luz para todo mundo que precisa, compartilhar essa luz interna, esse sol interno, que no contexto arturiano, no contexto celta, agora a Pax Universal tem a Wicca, como o Sol é importante, porque ele é o regente, ele é o doador da vida. As ordens de cavalaria, Carmen, elas são solares, né? Então, quando você fala dos Cavaleiros do Rei Arthur, quando você fala dos Templários, Hospitalários, a Ordem de Santiago de Compostela, o Santo Sepulcro, o que nos rege é o Sol. Tem até uma curiosidade para quem gosta de tarô. Os 22 arcanos maiores do tarô, cada arcano maior representa uma tradição esotérica, uma sociedade hermética iniciática. O arcano 19, ele tem muita conotação, correlação com os cavaleiros. E o sétimo arcano, o carro, ele é o arcano específico da maçonaria, dos cavaleiros templários e da ordem martinista. Então é bem interessante a gente ter acesso a essa informação. Então a gente fala, a Idade das Trevas, né? A Terra estava dividida. O que quer dizer Terra dividida? Quando a gente fala em Terra hoje em dia, as pessoas vão pensar no elemento Terra, elas vão pensar no planeta Terra, elas vão pensar em propriedades ligadas à Terra. Só que na época do rei Arthur, Terra dividida também tinha relação com o corpo do ser humano. E já já nós vamos entender por quê. Então, quando a gente fala que a Terra está dividida, é como se o ser estivesse dividido. Então, o corpo físico quer uma coisa, o duplo etérico quer outra, a consciência objetiva quer outra, o coração quer outra, a alma quer outra. Nós precisamos organizar essa Terra. Porque senão, a gente vai ficar como lá os hebreus, né? 40 anos andando no Egito, procurando uma terra prometida. Todo mundo que saiu do Egito, ninguém chegou na terra prometida, inclusive nem o próprio Moisés. Moisés, ele avista a terra prometida, mas quem entra é Josué. Isso é para a gente entender que terra prometida não é um lugar que a gente tem que buscar fora. Terra prometida está aqui dentro. A Camelot está aqui dentro. A Jerusalém Celeste está aqui dentro. Os templários não defendiam um caminho de terra que levava à Terra Santa física, de pedra. O templário, ele visa a Jerusalém Celeste,
que é um elevado plano de consciência. Então nós temos que nos organizar enquanto seres, organizar o nosso físico, o nosso mental, o nosso emocional, o nosso espiritual, né, para a Terra parar de estar dividida. E é interessante que quando falam que a Terra está sem rei na história arturiana, o que isso quer dizer? Na época deles, Carmen, pelo amor de Deus, era uma bagunça. Os senhores feudais, eles não se entendiam. Eles viviam lá na Grã-Bretanha em constantes guerras e ainda eles estavam sendo atacados pelos saxões. Agora, como é que eles iam se defender se eles não se entendiam entre eles? Então, os saxões deitavam e rolavam, porque não dava nem para organizar uma defesa, né? Mas é muito interessante que essa terra dividida, né, na Idade das Trevas, uma terra que não tem rei, né? Eles assim tentavam escolher quem era o rei, às vezes escolhiam um, mas o camarada ficava meses no poder, iam lá, destronavam ele, aí tinha uma guerra pior do que a guerra anterior. Mas o que significa uma terra sem rei? Aí nós temos que interpretar. Qual é o símbolo máximo que o rei usa? É a coroa, né? Sim. A coroa é o símbolo máximo da realeza. Vamos trazer isso para nós enquanto terra. Quem pratica yoga, quem pratica arte marcial, quem conhece reiki, quem conhece cura prânica, sabe a respeito dos 7 chakras. O 7º chakra, que é em sânscrito o Sahasrara, o lótus de 1000 pétalas, ele é conhecido como o chakra da coroa. E não é por acaso que tem esse nome. Então, quando a gente arruma o nosso ser, quando a gente se entende como uma terra dividida e a gente se arruma, se equilibra, se harmoniza nos 4 níveis, físico, mental, emocional, espiritual, aí nós ganhamos a coroa. Aí o nosso Sahasrara, ele se abre. E aí ele coloca ordem na terra, coloca ordem no reino. Aí nós temos a conexão plena com os seres da alta invisibilidade. E eu falo isso, e as pessoas falam, Lê, mas precisa ser iluminado para isso? Precisa ser mestre ascensionado para isso? Você está querendo demais. Isso é coisa que só Krishna faz, só Buda faz, só Jesus faz. Gente, Krishna, Buda, Jesus, os mestres ascensionados, eles são dotados da divina e poderosa presença Eu Sou, exatamente como nós. Então, se nós trabalharmos a chama dos 7 raios, as chamas, se nós trabalharmos com a ativação da nossa presença Eu Sou, se nós cuidarmos decentemente do nosso corpo físico, trabalharmos um pouco sobre os nossos chakras, se nós aquietarmos os revoltos mares do nosso emocional, deixarmos para lá rancores, remorsos, né? Praticarmos o auto-perdão e se procurarmos iluminar a nossa alma com bons textos, boa literatura, estudando a vida dos mestres, praticando a espiritualidade, fazendo os cursos maravilhosos da Pacto Universal, não é preciso ser iluminado ou ser ascensionado. A gente tem plena condição de deixar de existir, ter mera existência e começar a viver. Qual é a diferença entre existência e vida? Para existir, não é preciso muita coisa, não. É por isso que até uma bactéria existe, até um vírus existe. Agora, para viver, é necessário a evolução plena da consciência. E nós encarnamos aqui, nós encarnamos nesta Terra para viver, não meramente para existir, né? Então, quando a gente entende essas coisas todas, a primeira frase está explicada. Idade das Trevas, a terra estava dividida e sem rei.
Mas aí o que vai acontecer na segunda frase? E destes séculos perdidos surgiu uma lenda. Interessante, né? Vamos analisar. O que quer dizer e destes séculos perdidos? Será que é só uma questão cronológica? Será que é só uma questão temporal? Ou existe algo por detrás dessa frase, algo por detrás dessa sentença? Quando nós falamos em séculos perdidos, nós estamos falando de uma era de ouro. Nós estamos falando de um tempo que realmente se perdeu porque a humanidade declinou em matéria de evolução de consciência. E nós precisamos retornar, claro, no momento atual, né? Mas precisamos retornar à Era de Ouro. É um dos maiores clamores do nosso querido e bem-amado mestre ascensionado Saint-Germain. E ele nos convida a auxiliarmos ele e a grande fraternidade branca a manifestar a Era de Ouro agora, para afastar um pouco essa Kali Yuga, afastar um pouco essa inconsciência que a humanidade vive. Então, também desses séculos perdidos, tem algo muito interessante. Nas sociedades secretas, sem exceção, em todas elas, nós sempre iremos procurar alguma coisa que se perdeu. Algum mistério, algum tesouro, algum enigma. Tem sociedades que procuram palavras secretas que se perderam. E se a gente reencontra essa sabedoria, se a gente reencontra esta gnose e a gente aplica, aí nos encontramos. Deixamos de estar perdidos, né? Deixamos de viver em passado, deixamos de viver no futuro e passamos a viver no agora. Quem está no agora se encontrou. Se você está em qualquer outro tempo que não seja o agora, você está se achando, sem nunca ter se buscado. E quem não se busca não vai se encontrar, porque somente se acha quem se busca. Quem não se busca não tem como se encontrar. Então, os séculos perdidos representam todas essas ideias que nós temos que meditar e refletir. Mas o que surge dos séculos perdidos? Na continuação da frase, uma lenda. Essa palavra lenda é interessante, né? Até porque nós sabemos hoje em dia que quando falamos em Lemúria, quando nós falamos em Atlântida, quando nós falamos em Rei Arthur, nós não estamos falando de lendas. E hoje em dia está aí a arqueologia descobrindo cada vez mais coisas que provam que realmente existiu alguma coisa naqueles locais. E esses dados estão se acumulando cada vez mais. Mas é muito interessante a gente entender o termo lenda e entender o termo mito. O ser humano, ele precisa de lendas. O ser humano, ele precisa de mitos. Resposta: claro que sim. Existe um grande autor chamado Joseph Campbell que escreveu O Poder do Mito. Ele também fala sobre a jornada do herói. E é muito interessante que, lendo as obras do Campbell, nós entendemos o seguinte, chega um ponto que a gente entende o seguinte, olha, essa questão, se existiu uma certa coisa ou não, tudo bem, é uma questão interessante, vamos analisar com geografia, com arqueologia, com pesquisas, com laboratórios, vamos analisar, vamos continuar analisando, porque tudo isso é muito bom, porque ajuda a evoluir também a nossa consciência objetiva. Mas a grande verdade é que existem os chamados reinos do ideal. O que quer dizer reino do ideal? A preocupação não é se Atlântida existiu ou não. A preocupação não é se Camelot existiu ou não. Porque, na verdade,
esses reinos e outros, que a gente poderia falar também aqui de Eldorado, Shambhala, tantos, né, reinos poderíamos falar. A grande questão é que no inconsciente coletivo da humanidade, todas essas ideias, há milhares de anos, foram colocadas e existem. Então, se criaram os chamados reinos do ideal. Uma pessoa que almeja compreender os mistérios de Atlântida, uma pessoa que almeja encontrar o Eldorado, uma pessoa que almeja falar e fala sobre Camelot ou discute sobre Avalon, já é uma pessoa melhor. Porque essa pessoa, ela aponta para um grande ideal. E a partir do momento que ela aponta para esses reinos superiores, ainda que estejam somente no inconsciente coletivo da humanidade, ela está direcionada à evolução, à iluminação e à posterior vitória da ascensão. Porque nestes reinos não se entra se você não for digno e puro de coração. Só que isso vai requerer um trabalho de autoobservação, reparação, regeneração constante. Isso vai nos regenerar e aí a gente vai ter acesso a esses reinos até certo ponto lendários, até certo ponto míticos, mas muito reais para quem é o peregrino de si mesmo, para quem busca. Sabe que esses reinos são reais, como reais são os retiros secretos dos mestres ascensionados. A pessoa sabe que nós podemos nos conectar a esses retiros e receber muita luz que vem de lá, sem dúvida alguma, para iluminar a nossa vida, né? Então a coisa está bem interessante, a gente já está aqui na segunda frase que compõe a sentença inicial da nossa Camelot revisada, né? Então, Idade das Trevas, a Terra estava dividida e sem rei. E destes séculos perdidos surgiu uma lenda. Do Mago Merlin. É a terceira sentença. Bom, olha que interessante, né? O que é um mago? Vamos começar por isso. O que é um mago? O mago, ele é o senhor do seu destino. Ele é o senhor da sua missão de vida na vida atual. Ele é o senhor da sua lenda pessoal. Ele é o senhor daquilo que em sânscrito as pessoas chamam de Dharma. Dharma e lenda pessoal, missão de vida nessa vida, é tudo a mesma coisa. Agora, por que o mago é o senhor do seu destino? Porque os seus conhecimentos são tão altos, tão elevados, a ponto dele poder conhecer a si mesmo, regular os seus excessos, reparar e regenerar seu ser e, com base no amor, pela iluminação que ele vai adquirir, pela sabedoria que ele vai adquirir, ajudar a humanidade a encontrar soluções para os seus problemas. Porque é isto que o mago faz. É isto que na magia nós fazemos. O que é magia? A palavra magia vem do idioma Parsi. O idioma Parsi foi um idioma falado por um grupo de homens e mulheres que viviam na região que hoje em dia conhecemos mais ou menos como Paquistão. E esses homens e mulheres, eles estudavam os mistérios da vida, da natureza e do universo. E eles eram chamados, eles se comunicavam nessa língua Parsi, e eram chamados de magi. E o que quer dizer a palavra magi? Magi quer dizer sábio. Então, da palavra magi, vem o termo mago e também vem magia. Agora, a primeira coisa para a magia é a sabedoria. Só que, como a gente obtém sabedoria? Decorando a Wikipédia inteira, decorando o Google inteiro,
Não. Comprando, colocando na sua estante Barça, Mirador, as enciclopédias. Não, 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 não. Não é assim que se adquire sabedoria, não. A gente adquire sabedoria pelo primeiro dos 4 verbos que eu já conversei aqui com a Carmen, sagrados do ocultismo. E o primeiro dos 4 verbos é o calar. Através do silêncio é que a sabedoria nos chega. Através do calar é que vem o saber, para que depois a gente possa querer, para que depois a gente possa exercitar a nossa vontade. E ontem, no nosso grupo de estudos da Fraternidade Branca, ontem a gente concluiu, Carmen, o Mahatma, né? Tem um grupo que eu oriento chamado Mahatma, é um grupo de estudos maravilhoso dessa Fraternidade Branca incrível. E agora nós estamos indo para o segundo módulo, que o nome é Nirvana. Olha os nomes que eu vou dando, Mahatma, Nirvana, Tudo né? bem. Então a gente concluiu ontem o Mahatma e nós concluímos com o quê? Nós concluímos com o poder do silêncio. E como os mestres, eles falam da importância do poder do silêncio. Porque é no silêncio que a sabedoria começa. Sabedoria não se comunica na euforia, não se comunica na bagunça, não se comunica na baderna. Não, não. Aquieta, acalma, serena, silencia. E aí você vai começar a ouvir uma voz muito sutil. E essa voz, ela vai te orientar. Então, os magi são sábios, conhecimentos deles são elevados, e com base nestes conhecimentos, eles auxiliam a encontrar soluções para os problemas que afligem a humanidade. Só que nós estamos falando da lenda, né? Aí a lenda do mago Merlin, né? Merlin é assim, né? É o rei de todos os magos. Quem é o mago mais famoso do mundo? A gente pergunta para a criançada hoje, a moçada, e a disputa vai ficar boa, né? A maioria vai falar o Merlin. Mas como, né, tem um autor maravilhoso chamado Tolkien, alguns vão falar Gandalf. Aí tem a J.K. Rowling, né, do Harry Potter. É o Alvo Dumbledore, né, o reitor de Hogwarts. E tudo bem, porque é o arquétipo do mago, sempre com a barbona branca, cabelo comprido, né? Essa barba aqui tá ficando branca. Logo, logo é só crescer o cabelo também que a gente vai tá nesse Bem arquétipo por aí, aí né? mesmo. É, Aqui, ó, eu então, tenho o meu Mago Merlin. olha aí que graça. É justamente. Agora, tem um mistério do Mago Merlin, que eu já comentei com a Carmen e eu vou comentar de novo, né? E sempre que eu comento com as pessoas, elas falam, nossa, eu não acredito nisso. O Mago Merlin, na verdade, ele é um mago que ele não existiu. Ah, não, como é que não existiu? Espera aí, calma, eu vou explicar. Ele existiu, mas não como as pessoas acreditam. Porque Merlin não é nome próprio de ninguém. Merlin é um grau dentro da ordem que este mago fazia parte. E qual era a ordem que este mago fazia parte? Druidas. Os druidas, eles eram o centro, eram o cerne do poder da cultura celta. O druida que acompanhará o rei Arthur desde o seu nascimento, o nome desse druida é Taliesin. Mas Taliesin, ele era o arquidruida, ele era o grande Merlin da Grã-Bretanha. Mas aí Sim. esqueceram o nome dele, Taliesin, e usaram só o título. E aí o Mago Merlin, o Mago Merlin. Quer dizer, o druida Merlin, o druida Taliesin, que tinha, né, porque ele era o Merlin da Bretanha. Você tinha o Merlin da Gália,
o Merlin da Irlanda, o Merlin da Escócia, só que tinha um Merlin que coordenava todo mundo, né? Este é aquele que realmente acompanhou o rei Arthur. E como hoje em dia, para começar a falar um pouquinho de druida, né? A ordem dos druidas, hoje tem muitas ordens druídicas. E essas ordens têm graus, tem uma hierarquia. Eu não vou falar todos os graus aqui, porque a gente ia ficar aqui até às 5 da manhã. Se a gente fosse falar dos graus todos e explicar o que é cada um, não ia dar tempo mesmo. Mas vamos falar dos principais graus. Na ordem druídica, existe, por exemplo, o grau de Vate ou Ovate. O que fazem os Vates ou Ovates? Eles são druidas que têm conhecimento de ervas, conhecimento de plantas, conhecimento medicinal. Então isso era muito valorizado na época arturiana. Além dos Vates, existem os bardos. Os bardos são druidas envolvidos com registros da história dos povos deles. Então, eles são poetas, eles são músicos, eles são trovadores, e diziam que quando um bardo druídico começava a entoar a sua poesia, a natureza parava para escutar. É dito que muitos bardos costumavam até acalmar feras nos locais que eles viviam. E quando a gente fala de fera, nós estamos falando de lobo, estamos falando de urso, né? E falam que eles tinham poderes até de controlar os animais. Além dos vates, além dos bardos, aí nós temos, no caso, os merlins, né? Os merlins, eles eram legisladores, eles eram juízes, eles tinham todo o conhecimento da sabedoria da gnose druídica, lidavam muito com a natureza plena. Porque druida, é impressionante, Carmen, eles fazem magias, né, com folhas de árvores. Eles conhecem, sabem como puxar totalmente a energia telúrica da Terra. E eles direcionam essa energia para aquilo que eles querem. Tem até uma curiosidade. Hoje a gente fala muito de radiestesia, radiônica, claro que é muito interessante, mas quando a gente vai ver o início disso daí, e a gente passa pela cultura celta, os druidas tinham o hábito de pegar uma forquilha de aveleira, então um galho em forma de forquilha, e eles seguravam aquele galho e eles saíam andando pelos campos, né? Eles iam encontrar o que eles quisessem. Eles sabiam usar aquela forquilha, que era uma vara radiestésica, né? Para encontrar água, encontrar prata, encontrar ouro, encontrar veio disso, veios daquilo, daquele outro. E tem uma coisa curiosa, quando os druidas eles encontravam, para eles, a água é algo muito sagrado, e quando eles achavam uma fonte, ou quando eles achavam um veio, achavam um poço, né? Eles faziam uma estrutura de pedra ao redor, e aí eles desenhavam na terra ou nas ramagens uma serpente muito longa, muito grande. E aí você olhava de fora, você via uma deusa, a estátua ou uma representação de uma deusa matriarcal, você vinha a serpente que levava até a fonte, e a fonte normalmente tinha poderes medicinais. E aí vamos juntar essa ideia toda? A gente gosta muito de ir em mosteiro, catedral, porque tem uma simbologia incrível, né? E eu estava no mosteiro de São Bento, uma certa ocasião, andando, né? E aí eu vejo o planeta Terra, aí tem uma serpente sobre a Terra, e aí sobre a serpente uma imagem de Nossa Senhora. Aí eu falei, puxa, incrível, né? Eu tô aqui numa outra religião e olha a simbologia. Isso aqui é uma simbologia druídica. Porque o que a serpente representa? Aí as pessoas iam dizer, né? Quem não é iniciado ia dizer, ai, porque a serpente é o mal. Ai, porque a serpente é o diabinho. Não, tá tudo errado. A serpente não representa nada disso, não. A serpente é um dos maiores símbolos de sabedoria. Por isso que no Antigo Egito, os faraós, naquele turbante, o nome daquele turbante é Nemes,
Por isso que na frente do Nemes deles, eles usavam duas serpentes aqui, as serpentes Uraeus, que tinham a função de proteger o faraó. Aí, quando você vai para a Grécia, você vê uma serpente que engole a própria cauda, a serpente Ouroboros, o eterno retorno ao ponto de origem. Você vai na Índia, eles ensinam que enrodilhadas, quietinhas, dormindo, na base da coluna, no Muladhara Chakra, existem duas serpentes. Uma se chama Forrati e a outra se chama Kundalini. Quando você desperta Forrati e Kundalini, elas começam a subir, vão ativando os chakras até que chega lá no Sahasrara. Tem um deus grego que ele segura um bastão encimado por um sol com asinha, Mercúrio. E aí duas serpentes sobem, né, no caduceu de Mercúrio. E qual é o símbolo da medicina? É o cetro, ou o caduceu, lá do Asclépio. Alguns falam Asclépio, Esculápio, que tem a ver, é um bastão com uma serpente enrodilhada que representa a medicina. Na árvore da vida, da Kabbalah, o caminho de subida pelo Sefirot da árvore da vida, qual que é o nome? Caminho da serpente. Então, gente, a serpente é uma serpente, né? Mas ela é gente boa. Não tem nada de mal, não, com a serpente. E os druidas, por que eles desenhavam a serpente na Terra? Porque a serpente representa as correntes de energia telúrica. Então, você olhava aquela serpente com pedra, ou desenhada na terra, ou com galhos, você sabia que lá passava energia telúrica, que levava a uma fonte que tinha poderes curativos, né? Então, estamos falando de elementos da ordem que o Taliesin, grande Merlin da Bretanha, fez parte. Como está a situação do druidismo hoje? Existe druidismo hoje em dia? E como tem? Eu fiz uma listinha aqui só para passar para vocês. Hoje nós temos a The Druid Order, ou seja, a Ordem Druídica, que ela foi fundada em 1717. Olha a data que fundaram essa ordem. Existe The Ancient Order of Druids, é outra ordem, né, de 1781. Existe, eu gosto muito dessa aqui, The Order of Bards, Ovats and Druids, a Ordem dos Bardos, Ovates e Druidas, que ela era coordenada pelo Thomas Morgan. Ele é falecido já, mas você olha uma foto dele, quem quiser pesquisar no Google, Thomas Morgan, é o Merlin. A cara, a face dele é impressionante. E ele era um grande iniciado em outras ordens também. E tem uma que é interessantíssima, que é a Igreja Celta. O que é a Igreja Celta? É um movimento de restauração que mescla elementos do druidismo com elementos do cristianismo esotérico. Então eles procuram juntar as duas tradições, né? Então, é bonito mesmo. É aquilo que eu digo. Se você gostou de ouvir isso, o amigo que está nos ouvindo, o conselho que eu sempre dou, que aluno meu sabe disso. Eu olho para vocês e eu falo agora, gostaram de saber dessas ordens druídicas? Gostamos. Então, sabe o que você faz? Entra. Aprende inglês, escreve para a Inglaterra. Entra, fala que você quer entrar, que você, né, se interessa por druidismo, pelos, né, eles vão, né, achar interessante. Claro, tem toda uma análise, né? Mas eu acredito que é um caminho bom para quem gosta de mexer com forças telúricas, para quem gosta de mexer plenamente com a natureza. O druidismo é muito solar, né? Quando você fala do deus Belene, o celta do sol, o deus Lugh é muito invocado no druidismo, né? Então tudo isso é muito bom. E tem as druidezas também, né? As druidezas, a maioria das ordens druídicas tinham um viés mais masculino, mas também haviam as druidezas, que elas cuidavam de partes bem interessantes ligadas aos mistérios da grande mãe, da matriarca de Gaia. Então a coisa é maravilhosa. Então quem quiser pesquisar isso vai se dar muito bem. E aí, prosseguindo na nossa história, a gente falou, né? E desses séculos perdidos surgiu uma lenda. E já explicamos. Do mago Merlin, o que é. Aí depois,
da vinda de um rei. O que isso quer dizer? Isso quer dizer exatamente aquilo que foi dito, que a gente espera o retorno de um rei. Os cristãos, eles esperam o retorno de Jesus. Tem ingleses até hoje que eles falam, mas quando Arthur e Merlin voltarem, eles trarão justiça. Na literatura, o Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, qual é o nome do terceiro livro? O Retorno do Rei. Então é muito curioso analisar alguns romances e realmente a gente vê que existe o retorno de alguém muito especial que vem para redimir a Terra, vem para perpetuar uma salvação, vem para reparar e regenerar essa idade das trevas. Então o rei, ele vem para fazer isso, né? Então é bem interessante, porque o retorno do rei não tem nada contra. Quem quer ficar esperando o rei retornar, fazer as honras para ele, estender tapete vermelho, eu acho o cerimonial uma coisa linda, maravilhosa, né? Pode me chamar que eu vou ajudar a preparar o cerimonial para o rei retornar também. Mas tem que entender que o retorno do rei é o retorno do ser humano. Essa vinda do rei é a nova vinda de uma consciência que nós perdemos. E quando essa consciência for retomada, o que se manifesta é a realeza. Os mestres da fraternidade branca, eles são enfáticos e dizem: a condição real do gênero humano não é privação, não é tristeza, não é maldade, não é nenhum tipo de falta ou necessidade, não é essa a condição do gênero humano. Agora, para a gente sair desse pesadelo, a gente precisa colocar o nosso mental em uma outra tônica. Porque as situações controversas são atraídas para a vida de um ser humano em resposta à tônica mental que ele está emanando. E se a gente não gosta de ver a realidade que está ao nosso redor, é mais um sinal de que temos que mudar urgentemente o nosso interior. Porque o exterior é apenas um reflexo do nosso interior. Então vamos deixar o rei retornar. Vamos deixar esta consciência retornar. Então, a gente tem a lenda, né, do mago Merlin, da vinda de um rei e da espada do poder. Que no caso, somente quando você tem sabedoria, o Merlin simboliza a sabedoria, somente quando você tem vontade, quando através dos teus pensamentos, palavras e ações você manifesta a vontade de Deus, aí que você vai ganhar a tua Excalibur, que é a espada, ou conseguir retirar a Excalibur da pedra. Agora, vamos falar da simbologia da espada. Meu Deus do céu. Dava para eu, como um bardo, ficar aqui cantando um poema, uma Edda viking de 5 horas para falar de espada, né? A espada, ela é uma das 4 armas mágicas do ocultismo e da magia. Nós temos o pentáculo, a espada, a taça e o bastão. Quem gosta de tarô, pega quando o nosso bate-papo acabar o arcano do mago e vê o que tem na mesa do arcano do mago. Tem uma espada, uma moeda, que a gente chama de pentáculo, uma taça e o mago está segurando um bastão. São as 4 armas clássicas do ocultismo. A espada é ligada ao elemento ar. Portanto, a espada é ligada ao plano mental. E a espada é muito curioso. Por que associaram a espada à mente? Por que associaram a espada ao plano mental?
Porque, na verdade, a nossa mente é como uma espada de dois gumes. Uma espada serve tanto para você se defender, mas se Uhum. você não sabe coordenar muito bem uma espada, você pode até se machucar com ela. A mente não é diferente. Aquilo que nós temos nos nossos pensamentos, no nosso mental, pode tanto nos elevar, quanto pode também nos rebaixar. Depende do que Sim. nós temos no nosso mental. Então a espada, ela também apresenta duas vias. A espada apresenta na guarda. Aí eu estou falando de espada cruciforme, né? Que é aquela espada que os templários usam, né? A guarda é a via horizontal. E a lâmina representa a via vertical. O que isso quer dizer? Aonde o ser humano ele deve ficar numa espada? O ser humano deve ficar no centro, entre a via vertical e horizontal, para que ele tenha o entendimento de que nós somos seres humanos encarnados num corpo de barro, vivendo aqui na Terra. E temos coisas do cotidiano, do dia a dia, responsabilidades. Tudo isso é a via horizontal. E isso precisa estar em ordem. Gente, como é que eu quero falar de elevada evolução espiritual se eu entro no meu quarto e as meias, né, as calças, as roupas estão fazendo uma revolta e fugindo para fora das gavetas? Organiza a tua vida primeiro. Coloca a casa em ordem. E aí você vai ver que a verticalidade começa a falar com você. Então, a guarda da espada é a nossa via horizontal. E nós temos que fazer de tudo para também termos uma vida digna, nesse sentido horizontal, sem apegos à matéria. Ninguém está falando de apegos à matéria. Equilíbrio, nada de extremismo, nunca extremismo, equilíbrio. E é interessante que caminhando pela via horizontal, a gente bate na lâmina e a lâmina é mais longa, né? Ela é muito mais longa que a guarda. Para lembrar o cavaleiro que, na verdade, a nossa origem é espiritual. Nós somos seres oriundos do alto, oriundos do Altíssimo. A nossa origem real, ela não é o planeta Terra. Uma parte do ser humano é uma parte criada. Isso envolve corpo físico, corpos inferiores, toda essa história. Agora, uma outra parte do ser humano, ela foi emanada do Deus do nosso coração e da nossa compreensão. E esta parte recebe o nome de Atman, ou recebe o nome de centelha divina, ou essência divina, ou divina e poderosa presença de Deus em nós, o Eu Sou, que é perfeita, infinita, incorruptível e imortal. E quando nós temos consciência disso, nunca utilizamos a espada para propósitos de destruição ou de guerra. Porque o cavaleiro entende que a única justa que ele tem que participar, o único torneio que ele tem que participar, a única guerra, entre aspas, santa que ele tem que participar, é travada dentro dele mesmo. Quando ele vence a si mesmo, quando ele se harmoniza, aí ele deixa de ser cavaleiro, ele se torna um paladino. O que é um paladino? Entre 100 homens, você consegue escolher um para ser cavaleiro. Entre 1000 cavaleiros, você consegue escolher um para ser paladino. Para a gente entender o que é um paladino. Como aquele filme famoso, estreado pelo, acho que foi o Charlton Heston, né, o Air Cid. Air Cid, ele é um paladino, não é apenas um cavaleiro. Lá na tábua do rei Arthur, lá os cavaleiros que se sentavam lá, alguns dizem, né, eram 12. Outros falam que eram 12 em volta da mesa.
mas haviam círculos concêntricos. Na verdade, eram 144 cavaleiros, que é um número muito místico, muito especial. Mas todos eles, em verdade, tinham o grau de consciência de paladinos, porque não era qualquer bárbaro, qualquer guerreiro que ia sentar na tábua redonda, não. De jeito não imagina, né? Não tem condição. E para a gente caminhar para o crepúsculo dessa primeira parte da Câmara de Revisada, que a gente vai ter depois uma nova aurora, numa outra ocasião, falar dessas três palavrinhas, né? Camelot, Távola Redonda e Avalon. Camelot é o reino, como se fosse a terra. A Távola Redonda, aonde ficam os cavaleiros, é o que mantém a justiça para o reino. E na tábua não tem trono. Até a cadeira que o rei Arthur se sentava era igual à cadeira de qualquer cavaleiro, porque são todos iguais. E Avalon é a inspiração altamente espiritual que sustentava, em verdade, tudo isso. Mas sobre Avalon, a Ilha das Maçãs, a Dama do Lago, a Senhora de Avalon, aí este será um assunto para um outro pôr do sol, né? Mas é muito importante a gente saber que Arthur, o grande rei, Arthur, filho de Uther Pendragon, da linhagem, da dinastia dos Pendragon. Alguns falam Pendragon, outros falam Pendragon. E o termo Pendragon quer dizer o grande dragão. Inclusive o estandarte que o rei Arthur carregava em batalha e os cavaleiros seguiam a bandeira, havia um dragão no estandarte. E tem um significado muito forte do dragão, que é digamos, uma besta heráldica, né, que junta os 4 elementos. Porque o dragão caminha na terra, ele tem asas para voar no ar, por ser anfíbio, ele pode entrar na água, e como é que ele ataca? Ele ataca com fogo. Então o dragão também representa os 4 elementos, né? Então esse Arthur Pendragon descende dessa linhagem dos Pendragon, né? E essa linhagem tem mistérios que a envolvem com algo que só vai aparecer no futuro na história arturiana, com o Santo Graal. Mas aí, um dia nós vamos explicar como a taça, o Graal, entrou e ela encontrou o cajado dos Merlins, o bastão da sabedoria e a espada do poder. Sabedoria, tudo bem. Poder, tudo bem. E o que o Graal representa? O amor. Se não tiver as 3 forças, não tem condição. Tudo que a gente vai fazer tem que colocar sabedoria, amor e poder. Então, era essa a revisãozinha que a gente tinha que fazer hoje em alguns aspectos de Camelot. É isso aí. Muito legal, Ale, maravilhoso. Olha aí, família Pax, Alexandre Gazzeri com a gente na Pax há 30 anos, nos brindando com todo o seu conhecimento hoje, falando sobre essa energia tão forte e tão especial, que é justamente Camelot Revisada, os mistérios arturianos, a Távola Redonda e outros conceitos mais. E aí você volta daqui uns dias para a gente continuar conversando, né? Porque tudo isso fascina muita gente. E nós estamos no momento da redescoberta da nova humanidade, que somos nós mesmos, mas com outra percepção da nossa realidade, não é verdade? E a gente tem que começar a se espelhar nessas grandes obras do passado e nesses grandes sábios que nos deixaram o legado dos valores humanos, da integridade, da justiça e igualdade, do retorno do nosso eu sagrado, né? Porque quanto mais nós, como humanidade, estivermos distantes desses preceitos divinos, a gente vai acabar se confundindo e vai acabar à mercê do ego-personalidade e vamos criar essas situações, essas confusões infelizes aí, como essa energia invisível e outras coisas mais que nós temos aí na Mãe Terra, né? Mas adorei. Para variar, você deu um banho de conhecimento e você volta rápido, né?
Nós temos 4 minutos, então a tua mensagem final para os nossos amigos. Meu Deus do céu, a gente tem 4 minutos. É 1 minuto para cada arma mágica, né? Já que são quatro, né? A mensagem, até eu estou lendo algumas mensagens dos amigos e amigas que estão assistindo e falando que palestra maravilhosa. Eu falo, não, gente, palestra não. Foi um bate-papo, uma conversa, né? A gente está aqui todo mundo. Olha, eu não estou aqui ensinando nada de novo. Eu estou aqui apenas recordando o que todos vocês já sabem. Então quem tem que agradecer sou eu, pela oportunidade que vocês até me dão de recordar para a minha própria pessoa essas coisas todas. Que quando a gente faz esse bate-papo, ele também está recordando para a gente, né? E a mensagem final é sobre uma parte da armadura do cavaleiro muito importante, que é o elmo. Os cavaleiros usam elmo. O elmo, ou alguns falam chapéu de ferro, né? E o que representa o elmo? Que ele é todo fechado. Representa que nós temos que proteger a nossa cabeça, mas não apenas a cabeça física, não. Temos que proteger o nosso mental. O cavaleiro coloca o elmo para que nenhum golpe atinja ele na cabeça. Vamos colocar um elmo simbólico e não permitir que nada do mundo exterior, principalmente coisas efêmeras, coisas medíocres, cheguem ao nosso pensamento. O elmo representa, ele tem só orifícios pequenos através do qual o cavaleiro vê. Nós temos que deixar de enxergar e refinar a nossa visão. Nós temos que refinar a nossa audição. Nós não podemos deixar que o nosso mental se impressione com tantas ideias esquisitas que a gente vê hoje em dia circulando por aí. Então, preserva o foco dos teus pensamentos limpo e puro. É para isso que a gente protege a cabeça, o cavaleiro protege com o elmo, para preservar o mental. Porque tudo começa no mental. E quem diz isso não sou eu não, não é a Carmen não. Isso foi dito por Hermes Trismegisto milhares de anos antes de Cristo, quando ele fala nos 7 princípios herméticos, e o primeiro princípio fala: o universo, o todo é mental. Tudo começa na mente. Ilumina a tua mente com ideias positivas, criativas, construtivas, e você vai iluminar a tua família, a tua vizinhança, o teu trabalho, o mundo ao teu redor. Vela, protege os teus pensamentos. Não se deixe influenciar por nada que não seja luz, vida e amor. É para isso que a gente usa o elmo. A todo mundo que ouviu, paz profunda e namastê. O Deus que vive em mim saúda o Deus que vive em você. E como falamos de celtas hoje, vamos pegar uma divindade celta boa, legal, solar. O Lug que vive em mim saúda e ilumina o Lug que vive em você. É isso aí. Adorei. Obrigada, Ale. Beijo. Obrigado, Carmen. Tchau, Gratidão, tchau. amigo Pax. Beijo, Namastê. coraçãozinho. Namastê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.